Caras amigas do nosso canal Esclarecimento, estamos aqui de volta e para discutir um tema dentro da história que é determinante da história do nosso país e muito daquilo que vivemos hoje. O fim da Velha República. Sim, a Velha República nasce logo que sepultam, dão a última pá de cal ao Império. E isso acontece justamente no momento em que, senhores e senhoritas, em que a abolição da escravidão estava prestes para ser votado no Senado, de uma reforma agrária que beneficiaria, sobretudo, os escravos alforriados, mas o nosso Senado, extremamente conservador, e isso explica muito a nossa história ainda hoje, não aprovou isso. Bom, sabemos que a Primeira República então se funda pela República da Espada, com Deodorinho e depois Florianinho, e depois funda-se com todo o mecanismo da oligarquia. Não há ascensão social, inclusão social que poderia ser imaginado diante de uma república. Estabelece então aquele jogo das oligarquias que chamamos de café com leite, Minas Gerais e sobretudo São Paulo impondo sua lógica. Mas não pensem, senhores, não pensem, senhoritas, que eles aceitaram o nosso povo seja tão pacato assim. A própria história de Canudos revela um pouco isso. Sertanejos abandonados à sua própria sorte decidem, graças à pregação messiânica de um maluco, nosso querido, salve, salve, Antônio Conselheiro, começa a reunir pessoas ali na região de Belo Monte e forma aquilo que vai ser Canudos. Sim, segundo os historiadores, vai chegar a acumular pessoas, a cerca de 30 mil pessoas ali em Canudos. E as pessoas começam a resolver boa parte dos seus problemas. Mas o Estado, seja o Estado da Bahia, seja o Estado brasileiro, o quê? Vocês resolvendo algo sem mim? Bom, sabemos que em 1897, Canudos, que surge como a dimensão de gerar soluções vindas dos próprios sertanejos, se vê exterminado com uma força brutal do Estado brasileiro que mata todo mundo. Assim é o mundo em que vivemos. Isso revela um pouco o quanto o viés extremamente violento do Estado brasileiro. Mas o brasileiro também era pacato? Não. Em 1904, mais uma vez, mesclado por um pouco de ignorância e resistência também, diante das incursões do governo de Rodrigues Alves, que queria higienizar o centro da grande capital, torná-la Paris, cidade-luz, começa a desmontar e destruir todos os cortiços e espantar as pessoas de lá. E juntamente com isso, Oswaldo Cruz faz uma campanha para vacinação. E aí o povo se revolta, um pouco por moralismo, um pouco também por estar de saco cheio de um governo que estava ali com uma política claramente higienista, que queria limpar o centro. E é nesse momento em que o Rio de Janeiro começa a ser... As pessoas são jogadas para se agarrar em meio aos morros e se limpa o centro. A grande avenida Rio Branco agora vai ser a tentativa de reproduzir Champs-Élysées, Paris. Outros movimentos que vemos marcado pelo messianismo também acontece em 1912, do contestado, o governo entregando ali, de mão beijada, uma região de madeira para empresas multinacionais explorar, e as pessoas já com um certo litígio entre Paraná e Santa Catarina entram nessa batalha. José Maria, que vai ter vários José Marias, vão então encabeçar a luta das pessoas contra esta multinacional que viria e construiria a parte, tomaria as madeiras e ali faria a sua própria lógica. Mais uma vez, o Estado brasileiro ignorando absolutamente as pessoas. Sabemos também da revolta da Chibata, em que marinheiros, geralmente de origem humilde,
se revoltam contra os seus oficiais, prontos para estabelecer uma nova ordem, uma ordem mais humana e civilizada. Mas sabemos que também todas essas revoltas foram aplacadas com a máxima violência. Bom, mas estamos aqui diante de um país de economia primária. Sim, aquilo que infelizmente é a nossa maldição e a nossa bênção. Maldição porque isso explica muito por que não desenvolvemos, por que não investimos tanto em educação. Dá uma inchada na mão dessas criaturas. Que conhecimento! Quem trabalha não pensa. Então para de pensar e trabalhe. Então essa era bem a lógica da velha república. Como você pode notar, ela não nos deixou até hoje. Por mais que venhamos, olha, a educação seja um discurso, na verdade, ela nunca se aplaca de fato. Então, vivíamos de exportação, sobretudo do café, mas do açúcar nunca deixamos. Também havia na Bahia o cacau, que era também bastante exportado. Mas o café era a grande questão. E acreditem, isso explica muito dos liberais do nosso país. Os liberais! Deixa o mercado regular. Mas em 1906, na conhecida cidade de Taubaté, tem-se um convênio do Taubaté. Sim, os agricultores, meus amigos, eles que eram a expressão do liberalismo brasileiro. É uma piada, os liberais brasileiros. Então, eles decidiram que, uma vez que está muito instável o mercado, vamos pedir para que o Estado brasileiro intervenha e garanta um preço fixo ao nosso café. Nada mais que justo. Que se dane o resto do país. O importante é que os nossos cafeicultores tenham os seus lucros e dividendos da sua produção garantidas. Isso revela um pouco aquilo que ainda reservamos em nossa história. Essa história de olhar o Brasil como celeiro do mundo só nos trouxe atraso. Por quê? Porque nosso produto, o produto que exportamos, a posição em que nos encontramos na DIT, na Divisão Internacional do Trabalho, implica simplesmente em exportar commodities. Assim destruímos nossa natureza, relativizamos nossa educação, porque só com educação se cria inovação. Bem, então os nossos liberais não são nada liberais, pede que o Estado intervenha, então forma-se o convênio de Taubaté. Bom, mas a galera que estava ganhando uma grana já estava percebendo, não posso pôr tudo isso simplesmente no café. Então começa a surgir uma insípida industrialização no Brasil. Aquele projeto que estava lá na cabeça dos militares, logo que se instaura a nossa república. Vamos fazer disso aqui uma indústria, só a indústria produz riqueza. É difícil convencer o agronegócio de hoje que ele não precisa derrubar terra, derrubar árvore e devastar terra para produzir riqueza. É só investir em educação, inovação e empoderar o nosso povo. Mas, vai surgindo uma indústria bastante insípida, baseada praticamente no têxtil e na questão do alimento. Em São Paulo, boa parte dessa indústria vai ser alimentada a sobra do café. Os cafeicultores vão começar a diversificar os seus investimentos. No Rio de Janeiro, essa indústria se foge a partir do capital mercantil. Bom, e aí segue-se as décadas, até que chegamos na década de 20. Surge a grande revolta em 1922 do Forte de Copacabana. Os tenentes, oriundos de uma classe média que estava se formando, estavam cansados dessa corrupção pilantra dos nossos adorados e salves oligarcas. Um sistema de corrupção terrível era a eleição na Primeira República. Sempre aquela ideia da política dos governadores, do voto de cabresto.
praticamente era um obstáculo intransponível para qualquer. Então a classe média levanta mais uma vez, e isso há uma semelhança com o mundo de hoje. A classe média ela sempre está marcada por um certo moralismo, e às vezes bastante hipócrita, às vezes genuíno, às vezes bastante hipócrita. É o que vimos hoje, recentemente no domingo. Então, os tenentes se levantam como a voz de uma classe média que quer a moralização da política, que quer a educação sendo pauta de fato. Talvez os nossos tenentes, e aí o movimento do tenentismo tenha sido muito mais sincero do que a nossa classe média de hoje. Então também em 1922, uma descrença absoluta com os paradigmas da Cidade de Luz, dos franceses. O liberalismo está em crise. Olha o que foi a Primeira Guerra Mundial. A Europa perde a sua moral. E com isso surgem os movimentos da semana de 22, em que a galera vai pedir, olha, vamos construir a nossa própria imagem, uma imagem antropofágica, vamos nos devorar em nós mesmos. Chega de devorar a cultura europeia. É claro que nunca foi uma ruptura absoluta, mas essa ideia de valorizar uma visão mais de construir uma imagem puramente do brasileiro vai forjar Macunaíma. Mas antes disso, havia já em 1917 uma grande mobilização, os anarquistas, sim, os anarquistas, estes criaturas empoderadas que está nem aí para o Estado, que nunca criaram um partido político, porque isso é contra a visão anarquista, mas investiram em teatros, em educação, em escolas, em panfletos que davam uma certa politização para a população da época, que se via extremamente explorada, sem nenhum direito trabalhista, sem férias remuneradas, e se você morresse, e se você ficasse doente, você seria que nem um cara do Uber. O Uber ia olhar para você, se vira, rapaz. Era a mesma situação lá. Isso também demandou, em 1917, a grande greve que começa na Moca e desata em boa parte do centro do país, a greve geral de 1917. Os trabalhadores, geralmente animados pelos ideais dos imigrantes, geralmente italianos e espanhóis. Ademais, o governo fica muito puto com esses anarquistas. E junto, que degladiavam pela alma e a mente dos nossos proletariados da época, havia também os comunistas. Os comunistas estavam dando o ar da sua graça, mas eles eram muito mais rígidos que os anarquistas. Os anarquistas nunca pensaram numa ideia de poder, os comunistas sim. Bom, voltando, seguindo a história, nós começamos a perceber que o Brasil se faz neste momento no final da República. E, como veremos mais à frente, tudo isso vai acabar quando o sistema oligárquico mostra que é frágil demais. E as novas oligarquias de outras regiões, como da Paraíba ou do Rio Grande do Sul, vão surgir como protagonistas da história do Brasil. Galerinha, eu vou deixar a descrição aqui, os esquemas de leitura, leia e tente tirar 10. Eu sei que é difícil. Um abraço, dê o seu like e tamo junto.